Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje nesse vídeo sobre as exposições universais e o racismo. As exposições universais são eventos que ocorrem até os dias de hoje. Eles são organizados com o objetivo de promover algum desenvolvimento científico, de fazer mostras científicas, de atrair turistas também para o local onde ele se realiza. Eu vou pegar o período da primeira exposição, que foi de 1851 em Londres, e num período mais ou menos de um século até a exposição de Bruxelas de 1958. Nesse período aí foram mais de 20 exposições. Bom, o contexto em que elas se desenvolvem, ela está dentro do imperialismo. Esse é um momento de expansionismo do capitalismo europeu pelo mundo. Alguns países europeus, num grande estágio de capitalismo avançado, vão expandir suas atividades econômicas pelo mundo e até conquistar territórios aí na África, na América Latina e na Ásia. O objetivo até dessas exposições era mostrar o avanço científico e tecnológico alcançado por esses países e demonstrar principalmente a superioridade sobre os outros povos do mundo, e até mostrando como os europeus estavam aí numa missão colonizadora de levar o progresso para os outros povos. No primeiro momento, então, essas exposições vão mostrar esses avanços tecnológicos, né, de como manejar o ferro, o aço, a eletricidade. São apresentadas também invenções como o telefone, a máquina de escrever, a fotografia, o cinema. O local das exposições vão funcionar como se fossem mini-cidades, mostrando um mundo maravilhoso, o mundo do progresso, os avanços urbanísticos e da engenharia. Esses prédios eram estruturas provisórias. Bom, uma exposição durava mais ou menos 6 meses e tinha também uma larga programação que envolvia teatro, música, exposições de obras de arte e até competições esportivas. Elas acabaram atraindo multidões dessas camadas médias urbanas e das classes altas também. A exposição de Londres, para vocês terem uma ideia, ela contou com aproximadamente 6 milhões de visitantes. Já a exposição de Paris, de 1900, ela contou com mais ou menos 50 milhões de visitantes. Então foi uma coisa que caiu no gosto da população da época. Bom, vamos destacar algumas atividades, alguns eventos que aconteceram em algumas exposições. A primeira que eu vou destacar é a exposição de 1851 em Londres, que foi a primeira, e ali a grande novidade foi a construção de uma grande estrutura de ferro e vidro que foi chamada de Palácio de Cristal. Era ali que ocorreram as primeiras exposições. Ele era uma estrutura desmontável e foi usado em outros eventos na Inglaterra, mas aí houve um incêndio em 1936, ele já não foi mais utilizado. Mas de qualquer maneira, esse tipo de construção estimulou a construção de outros tipos de palácio de cristal pelo mundo. E nós temos um exemplar desse daqui no Brasil, quando a família imperial brasileira encomendou um palácio de cristal que foi colocado na cidade de Petrópolis e está lá até hoje. Esse foi de 1884. Bom, a próxima exposição que eu destaco foi em 1876, da Filadélfia, nos Estados Unidos, que celebrava o centenário da independência dos Estados Unidos. Como novidade, ali foram apresentadas algumas invenções, como o telefone e a máquina de escrever. Há que se destacar também aí a presença do imperador do Brasil, Pedro II. Aliás, o Brasil participou primeiramente na exposição de 1862. O Brasil sempre participou dessas exposições, levando assim um panorama dos seus produtos agrícolas, né? A grande estrela da economia brasileira aí era o café. Além disso, havia uma preocupação em demonstrar uma riqueza de subsolo, uma riqueza da natureza, e também mostrar um ambiente agradável que pudesse atrair os imigrantes europeus. Era uma coisa que o Brasil considerava fundamental naquele momento, e mais adiante falaremos nisso também. Um outro aspecto que pode ser destacado nessa exposição da Filadélfia é que surgiu já nos Estados Unidos, a ideia inclusive teve apoio, inicialmente até surgiu na França, com uma sociedade de amigos dos Estados Unidos, a ideia de construir uma grande estátua comemorativa do centenário da independência. E
como era um projeto grandioso, ele foi sendo construído aos poucos. Então, o arquiteto, inclusive, era francês, chamava-se Bartholdi, e primeiramente nessa exposição da Filadélfia foi feita o braço da estátua com a tocha, que vai ser a futura Estátua da Liberdade. Na exposição de 1878 em Paris já foi apresentado mais um pedacinho do corpo, foi apresentada a cabeça da Estátua da Liberdade, mas mostra também que a ideia da construção da estátua foi ganhando corpo, foi ganhando forma. E essa estátua acabou sendo montada em 1886 na entrada da cidade de Nova York, e inclusive recebendo as modernidades da época, ela funcionou inicialmente como um farol, foi o primeiro farol movido a eletricidade no mundo. Bem, a exposição seguinte a ser destacada é de 1889 em Paris. Ela celebrava os 100 anos da Revolução Francesa. A grande queridinha das exposições foi a montagem de uma grande torre de ferro que foi projetada por um engenheiro chamado Eiffel, por isso foi chamada de Torre Eiffel. Ela demorou 2 anos para ser montada, essa estrutura aí de 300 metros. A ideia inicial é que logo depois ela deveria ser desmontada, mas ela caiu tanto no gosto da população francesa que eles decidiram pela sua manutenção, e foram aplicadas ali antenas de rádio, de meteorologia, para ela também ter alguma utilidade nesse mundo moderno. Bom, próxima exposição a ser destacada, 1893, Chicago. Ela é interessante porque a cidade de Chicago tinha sido consumida por um incêndio em 1871 e foi feito um grande esforço combinando ali as melhores técnicas de arquitetura, de urbanismo, de engenharia para a reconstrução da cidade. Então a exposição também procurava mostrar isso daí. Para rivalizar um pouquinho com a Torre Eiffel, foi projetada uma grande roda gigante com 80 metros de altura. Ela depois foi desmontada, montada em outros locais, depois não foi mais aproveitada, mas também a sua estrutura estimulou a construção de outras pelo mundo. Nós temos uma roda gigante na cidade de Viena, na Áustria, que data de 1897, é a mais antiga existente no mundo. Bom, depois a exposição de 1900 em Paris, foi uma exposição que conjugou ali também como modernidades o cinema. Houve a inauguração do metrô de Paris, ele foi o segundo metrô do mundo, né, utilizando aí no caso já a energia elétrica, e a diferença é que ela, além da exposição, também ela conjugava a realização de competições esportivas de grande vulto. Os Jogos Olímpicos foram os segundos Jogos Olímpicos da era moderna, então eles ocorreram ao longo aí desse grande período que foi a exposição de 1900 em Paris. A exposição seguinte, de 1904, em St. Louis, Estados Unidos, ela também teve essa característica, conjugando ali as exposições, os eventos da exposição internacional com as competições esportivas dos Jogos Olímpicos. Depois, 1933, Chicago, como grande novidade, a presença ali do dirigível Zeppelin, né? A novidade aí como a possibilidade do transporte aéreo, unindo os Estados Unidos com a Europa. Outra coisa a ser destacada aí é a grande quantidade de feiras nos Estados Unidos. Estados Unidos o tempo inteiro tentando se colocar ali nesse rol dos grandes países do capitalismo avançado. Bom, a próxima exposição que eu destaco aqui é de 1937 em Paris. Ela é interessante, ali pela primeira vez é exposta a grande obra de Pablo Picasso, a obra Guernica, que mostra os horrores do que estava acontecendo na Guerra Civil Espanhola naquele momento. E principalmente ela destaca o bombardeio da cidade de Guernica pela aviação alemã. Então o mundo está às vésperas da Segunda Guerra Mundial e a máquina de guerra da Alemanha nazista já foi usada para beneficiar a Espanha nacionalista, que foi o lado vencedor na Guerra Civil Espanhola. Então o mundo já está aí às vésperas da Segunda Guerra. E uma outra coisa, um outro aspecto que a gente sente ali na feira, que está desse mundo às vésperas da Segunda Guerra Mundial, são duas construções específicas. O pavilhão, o prédio da Alemanha nazista, construído bem de frente para o prédio da Rússia comunista. Então, duas grandes estruturas, e vão servir também como efeitos de propaganda. A Alemanha nazista vai colocar ali no alto do prédio um grande símbolo da águia nazista, e
O prédio em frente, o prédio da Rússia comunista, também uma grande escultura simbolizando ali a aliança dos operários com uma camponesa. Essa estrutura, essa escultura, depois que o prédio aí foi desmontado dessa exposição, foi levado para a cidade de Moscou e se encontra em exposição ali até os dias de hoje. E, finalmente, a exposição de 1958 em Bruxelas, já com o mundo após a Segunda Guerra Mundial, marcada ali pelo uso da bomba atômica, foi feita uma grande estrutura, um grande monumento, foi chamado Atômio. Eram como se fosse representando ali cristais de ferro ampliados mais de 100 bilhões de vezes, né? Já mostrando também um novo momento da história da humanidade. A exposição de 1958 em Bruxelas, ela também tem muito a ver com o tema do racismo, que é um tema que também eu pretendo explorar, mas vai ser no próximo vídeo, tá bom? Corre para lá para a gente continuar esse assunto. Valeu!